A cartilagem é um tipo de tecido que está espalhado pelo corpo humano e tem a função de amortecimento, como se fossem os amortecedores dos carros. A cartilagem só consegue fazer isso porque ela é um tecido flexível e também resistente, capaz de absorver choques mecânicos. Isso acontece, por exemplo, quando pulamos. Ao pularmos, a cartilagem presente no joelho e também entre os discos intervertebrais amortecem o impacto do nosso pulo para o nosso corpo. Você sabia que quando a gente era feto, lá na barriguinha da nossa mãe, primeiro a gente formou um esqueleto inteiro de cartilagem e depois que ele foi se transformando num esqueleto ósseo? Oi, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do meu universo biológico. Eu sou a professora bióloga Ellen Santos e sou doutora em biologia celular e estrutural, que estuda também a histologia. Então eu tô ansiosa para te contar diversas curiosidades sobre a cartilagem. Vamos lá? Eu preciso que você entenda essas funções da cartilagem para você conseguir perceber o porquê ela está em determinados locais do nosso organismo e também porquê que ela é formada por tipos celulares específicos que produzem muita matriz extracelular, que é uma geleinha que fica entre as células e que tem colágeno em abundância, principalmente no caso das cartilagens e do tecido conjuntivo. Vem comigo! Bom, que a cartilagem é um tipo de tecido flexível, isso você já captou, mas vamos a mais detalhes. Você sabia que a cartilagem não apresenta vasos sanguíneos? Ela é avascular. Assim, quando você fura a orelha na parte que tem muita cartilagem, você não observa, por exemplo, o sangue escorrer. Então, ela é avascular, não apresenta a presença de vasos sanguíneos. Mas isso nos leva a uma outra pergunta, não é mesmo? Como que a cartilagem consegue se nutrir? Como que ela recebe os nutrientes se ela não tem vaso sanguíneo? Por difusão. Normalmente as cartilagens são envolvidas por um outro tipo de tecido, que é um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo que rodeia a cartilagem, ele sim recebe sangue e passa de célula a célula os nutrientes, como por exemplo o oxigênio, para todas as células que estão presentes ali na cartilagem. Então os nutrientes chegam numa capinha protetora que recebe sangue, chamada de pericôndrio. Toda a cartilagem do nosso organismo é produzida por um tipo celular, chamado condroblasto. Quando a gente era embrião, lá na barriguinha da nossa mãe e feto, um grupinho de células se diferenciou no condroblasto e a partir desse momento nós passamos a produzir cartilagem. Quem produz a cartilagem? O condroblasto. O condroblasto é uma típica célula secretora de proteínas, principalmente do colágeno tipo 2. E também produz outros nutrientes que vão para fora dessa célula. Ou seja, tudo que está ao redor de um condroblasto foi ele que produziu. A matriz extracelular, aquela região que está fora da célula, mas que tem um tanto de nutrientes e proteínas que a própria célula produziu para garantir a sua proteção. É como se a célula fosse uma árvore plantada numa ilha e essa ilha é a matriz. Tudo que está ao redor nessa ilha foi exatamente produzido por aquela árvore para a própria proteção. Assim que um condroblasto fica preso ao redor da matriz extracelular, que ele mesmo produziu, ele vira uma célula um pouco mais madura e passa a ficar preso numa lacuna. Assim, o nome do condroblasto é modificado e agora nós o chamamos de condrócito. Então, o condroblasto é uma célula jovem, muito responsável, que está construindo uma muralha. Quando essa muralha, esse entorno de cartilagem é bem produzido, ele agora amadurece para um tipo celular mais velho que está preso nas lacunas e que nós chamamos de condrócitos.
Dentro do corpo humano, nós temos 3 tipos de cartilagem, que apresentam algumas diferenças importantes e também diferenças na localização. Primeiro tipo, cartilagem hialina. Hialina vem da palavra clara. Isso porque quando a gente olha uma lâmina de tecido cartilaginoso, de cartilagem hialina, ela é bem clara no microscópio. Por isso ganhou esse nome. A cartilagem hialina está presente nas nossas articulações. A cartilagem hialina, ela também está presente no nariz, na laringe, na traqueia e nos brônquios. Ela é avascular, como toda cartilagem, e apresenta pericôndrio, com exceção das cartilagens das articulações. Essas não vão apresentar o pericôndrio. As cartilagens hialinas encapam as pontas das nossas articulações móveis, fazendo com que um osso não se choque contra o outro. Na verdade, elas permitem que um osso deslize sobre o outro nas nossas articulações móveis. Então, as cartilagens garantem uma superfície lubrificada para as nossas articulações. O líquido que lubrifica as cartilagens é chamado de líquido sinovial e ele nos ajuda muito a não ter aquele enrijecimento articular. Ele é realmente um líquido que fica preso dentro das nossas articulações e contém como componente, por exemplo, o ácido hialurônico. É muito comum algumas pessoas fazerem infiltração adicionando um pouquinho aí de líquido nessa região. Além disso, esse líquido pode se tornar mais viscoso no frio, fazendo com que a gente sinta esse enrijecimento articular. Aqui no canal eu tenho um vídeo super especial das alterações que o frio pode causar no nosso organismo. Eu sugiro fortemente que você veja para conseguir se proteger. Você sabia que quando a gente era feto, lá na barriguinha da nossa mãe, primeiro a gente formou um esqueleto inteiro de cartilagem e depois que ele foi se transformando num esqueleto ósseo bem aos poucos? Essa substituição do nosso primeiro esqueleto, que é todo formado por cartilagem hialina, por um esqueleto ósseo, é chamada de ossificação endocondral e acontece dentro da barriguinha da nossa mãe. Existem algumas partes que não foram substituídas, como por exemplo, a nossa orelha, o nosso nariz. Assim, graças à cartilagem hialina, conseguimos ter articulações bem confortáveis e dentre outros benefícios que eu já te falei. Assim, graças ao condroblasto, a nossa vida de conforto e amortecimento está garantida. Segundo tipo de cartilagem que nós temos no nosso lindíssimo corpo humano, a cartilagem elástica. Como o próprio nome já diz, essa cartilagem consegue se deformar e voltar para sua estrutura inicial porque é muito flexível. Mais uma vez, é um tipo de cartilagem que tem pericôndrio e é avascular. Qual que é a diferença dessa cartilagem para a cartilagem hialina? Essa apresenta na matriz extracelular muito mais fibras elásticas, garantindo aí maior flexibilidade, maior capacidade de ser estendida, deformada. Então ela vai ter na matriz extracelular colágeno do tipo 2, ácido hialurônico, muita fibra elástica e várias proteínas que tem um monte de açúcar nelas que adoram atrair a água, formando uma geleinha, o que a gente chama de proteoglicanos. Essa é a matriz celular produzida pelo condroblasto da cartilagem elástica. A cartilagem elástica forma a nossa orelha externa, forma também a epiglote e a tuba auditiva. Assim, graças à sua cartilagem elástica, você pode levar puxões de orelha. Você pode ter brincos, você pode mandar comidinha para o seu esôfago e estômago sem se engasgar. Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar do último tipo de cartilagem que você tem no seu corpinho lindo. O terceiro tipo de cartilagem é a fibrocartilagem. Fibro porque essa tem uma célula a mais do que o condroblasto que a gente já está familiarizado, tá? Ela tem o fibroblasto além do condroblasto, formando uma duplinha sertaneja maravilhosa que garante a produção de um tipo de cartilagem que garante força tênsil. Força tênsil? Muita resistência quando é pressionado, dificilmente vai se romper devido a essa pressão.
aguenta o tranco mesmo e é um tipo de cartilagem que está entre as suas vértebras e lá nos seus joelhos. Afinal de contas, a gente inventa tanta moda que é preciso aguentar a pressão sem se romper. Então, esses discos de fibrocartilagem são amortecedores para a nossa coluna e para os nossos joelhos. E o que garante essa força extra? Colágeno do tipo 1. Então, pela primeira vez nesse vídeo, eu estou te falando do colágeno tipo 1, que é um colágeno que dá mais resistência ainda, e ele é produzido pelo fibroblasto, que está em parceria com o condroblasto. Então, a matriz extracelular dessa fibrocartilagem, ela produz aí esse colágeno tipo 1 pela presença do fibroblasto. E é exatamente esse colágeno do tipo 1 que garante pra gente maior capacidade de resistência à pressão. Uma curiosidade é que a partir dos 23, 24 anos, a gente começa a ter um fibroblasto que produz esse colágeno aí do tipo 1, que ele vai ficando senescente. E aí a gente também vai ficando senescente, ou seja, a gente vai ficando um pouquinho murchinho, um pouquinho flácido, mas é a vida que segue. Resumindo, você percebeu que a cartilagem existe graças aos tipos celulares que estão ali na orelha, na ponta do nariz, no disco intervertebral e por aí vai. O tipo celular predominante é o condroblasto, que quando amadurece e fica preso numa lacuna é chamado de condrócito. E além disso, você percebeu que existe uma parceria na fibrocartilagem entre o condroblasto e o fibroblasto, garantindo a gente força e resistência. Você já sabe que esses tipos celulares são mantidos por difusão dos nutrientes que vem a partir do pericôndrio. E eu espero ter te ajudado com os seus estudos e sanando aí também algumas curiosidades que as pessoas têm sobre o tecido cartilaginoso dentro do corpo humano. Eu sou completamente apaixonada pela biologia celular, a biologia tecidual, que é amplamente conhecida como histologia. E aqui no canal tem um vídeo sobre o tecido sanguíneo, que eu acho que você vai gostar. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos. Te vejo terça que vem em mais um vídeo do meu Universo Biológico às 19 horas.